Boa noite, irmãos. Estamos novamente aqui na nossa devocional. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Tire esse tempo para que você possa orar, para que você possa ler a Bíblia, orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos, por você. Nós precisamos desses momentos com Deus, é Ele que nos alimenta. O Espírito é eles que são esses momentos que nos fazem então ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. É muito importante nós tirarmos um tempo todos os dias para meditarmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, naquilo que Ele quer nos dizer. Nessa noite eu quero pedir que vocês me acompanhem na leitura do livro de 1 Samuel, no capítulo 13, nós vamos ler os versículos de 1 a 15. 1 Samuel 13, de 1 a 15. Esse texto da palavra do Senhor conta de um episódio de uma guerra entre os hebreus e os filisteus na época do rei Saul. E existem algumas lições importantes que nós precisamos tirar, então, desse texto. Diz assim: um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Micmás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se juntado em Micmás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Amém? Irmãos, o povo de Israel nunca, nunca tinha tido um rei, porque o povo de Israel era o povo de Deus e o rei do povo de Israel era o Senhor Deus em pessoa. Era o Estado de Israel, né, nessa época, até a época de Saul, era uma teocracia. Deus era o rei direto, ele falava com os profetas, ele instituía juízes que julgavam o povo, mas o povo não tinha um rei. Mas um belo dia, o povo achou que isso não estava bom, né? Samuel já estava de idade, os filhos de Samuel, infelizmente, tinham se corrompido. E o povo então disse para Samuel: nós não queremos mais que seja assim, nós queremos um rei, porque nós queremos ser como as outras nações são. Samuel então levou o caso do povo a Deus, e Deus disse para Samuel o seguinte: Samuel, não fique com raiva, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim como rei.
Mas se é isso que eles querem, então vamos escolher um rei para Israel. E o povo então escolheu, segundo a aparência, um homem muito bonito, muito forte, de boa família, que seria o rei perfeito para qualquer nação, Saul. Deus, apesar de não concordar com o que o povo estava fazendo, abençoou Saul. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor habitou nele. E Deus então estava disposto a abençoar o reinado de Saul. Só que Saul decidiu que ele não deveria seguir ao Senhor, né? Ele foi sendo tomado por uma soberba e uma arrogância da posição em que ele estava, e em pouco tempo ele já tinha, então, ele começa então a dar sinais de que não está disposto a obedecer o Senhor. Esse episódio aqui em Gilgal, que acontece no segundo ano do reinado de Saul, é um episódio que já mostra que os sinais de que o Senhor não deseja mais que Saul seja rei sobre o povo de Israel, porque ele não estava disposto a obedecer. O que aconteceu aqui? Saul, então, começou uma guerra com os filisteus, né? Isso era uma coisa já esperada. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Israel. E Samuel, então, disse para ele: olha, você vai descer e vai esperar 7 dias até que eu vá e eu leve para você os planos de batalha que o Senhor vai dar, porque é o Senhor que vai determinar como vai ser essa batalha. E Saul então está lá no vale com seu exército, só que os filisteus, eles vêm com muito poder, com muitos carros, com muitos cavalos, com muitos soldados, homens que como se fosse a areia do mar. E o povo de Israel, então, que já não confiava em Deus plenamente, que já tinha escolhido um rei humano, que já tinha tirado o seu foco do Senhor Deus, ficou com medo e começou a fugir, começou a desertar. Saul, então, vendo o povo ir embora, chegou no 7º dia, ele achou que Samuel não ia, que estava demorando demais, que estava atrasado. E o que ele fez? Ele mandou o povo trazer os animais e ele mesmo ofereceu um holocausto ao Senhor, quebrando todas as regras que foram determinadas por Deus em relação ao sacrifício pelo povo. Um rei, ele poderia oferecer um sacrifício por ele mesmo, mas nunca pelo povo, porque quem oferecia o sacrifício pelo povo era o sacerdote. Então, quando Samuel chega e vê o que Saul fez, pergunta para ele: o que você fez? Saul então arruma um monte de desculpa e diz: não, o povo estava indo embora, estava demorando, eu resolvi não te esperar, como é que eu ia lutar sem a benevolência do Senhor? Então eu fui forçado pelas circunstâncias e eu mesmo ofereci o holocausto. E Samuel então diz: não, Saul, você desobedeceu o mandamento de Deus e ele não quer mais que você seja rei de Israel, ele já escolheu outro para colocar no seu lugar. E aí, irmãos, existem algumas lições importantes que nós precisamos tirar para a nossa vida. Porque essa atitude de Saul, ela é uma demonstração de uma irreverência diante de Deus, porque ele se tornou presunçoso, ele se tornou arrogante, ele começou a achar que ele era muito importante para o povo de Israel. E é engraçado que isso não é muito diferente do que nós vemos nos nossos dias. Os homens hoje, e isso é uma profecia se cumprindo, eles são arrogantes, cheios de si. E quando nós não tomamos cuidado, o diabo coloca na nossa vida a soberba e o orgulho como uma forma de nos afastar do Senhor, de nos fazer, então, desobedecer às ordens e aos mandamentos do Senhor. As ações de Saul aqui, nesse texto, elas deixam claro pelo menos 3 grandes erros. Primeiro, ele não poderia oferecer um sacrifício em favor da comunidade, né? Isso era feito apenas pelos sacerdotes. Segundo, era Samuel quem ia transmitir os planos de batalha do Senhor. Saul tinha que esperar por Samuel, era isso que Deus tinha mandado. Mas como Saul mantinha os seus olhos no relógio do sol e o seu exército cada vez menor, ele então apressou-se por conta própria. Isso reduziu o sacrifício ao Senhor, o holocausto que devia ser feito ao Senhor, a um ritual sem sentido, porque ficou parecendo mais pagão do que hebraico. Não, nós vamos ali sacrificar porque é isso que nós temos que fazer.
sem prestar atenção no verdadeiro sentido daquele holocausto e daquele sacrifício. Se eu não sacrificar, eu não vou ter a benevolência do Senhor. Então vamos fazer de qualquer jeito, mas vamos fazer. Foi mais ou menos isso que Saul decidiu fazer. Os generais gentios é que faziam isso, eles decidiam primeiro aonde eles iam, quando eles iam, como eles queriam atacar, e depois eles sacrificavam aos deuses para ganhar favor. E foi isso que Saul fez, e não era isso que Deus tinha mandado, porque o sacrifício, na forma como Deus mandou, ele era um ato de submissão e não de suborno. Não era um sacrifício para que Deus abençoasse, mas era um sacrifício para dizer: Senhor, me mostra qual é a sua vontade, e eu quero fazer o que o Senhor quiser que eu faça para ser abençoado. Às vezes hoje nós fazemos isso também, irmãos. Nós tratamos o Senhor como se ele fosse um Deus pagão, né? A gente vai lá, decide o que fazer, decide a nossa vida, e aí depois a gente vai lá e ora. E vai no culto, vai na igreja e faz alguma coisa e fala: Senhor, olha, eu fiz tudo certo, então agora eu quero que o Senhor abençoe os planos que eu tenho para minha vida, as coisas que eu decidi. Mas não é isso, não é assim que se vive a vida cristã. A vida cristã se vive de uma outra forma. Primeiro, nós perguntamos ao Senhor através da oração, através da adoração, através do culto. Primeiro nós perguntamos ao Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor deseja para mim? E aí, quando nós entendemos a vontade do Senhor, nós fazemos, e aí nós somos abençoados. O Senhor ia dar para Saul os planos de batalha. Ele não precisava se preocupar com isso, mas ele quis decidir sozinho, e isso foi um grande erro. Em terceiro lugar, e talvez o erro mais importante que Saul cometeu, Saul tomou a decisão de confiar nele mesmo no momento da crise. A decisão dele de sacrificar o Senhor e atacar foi baseada no bom senso comum de uma perspectiva puramente terrena. Assim como o povo de Israel também confiou na sua perspectiva quando decidiu ter um rei e escolheu esse rei baseado na aparência externa. Então Saul queria avançar sobre o inimigo usando uma estratégia humana. Podia até ser uma boa estratégia, mas ela era uma estratégia humana. Ele rejeitou o poder de Deus e decidiu fazer conforme ele achava que estava certo, ele achava que devia. Quando nós nos lembramos de Jericó, a gente pensa, então, quem teria pensado naquela estratégia que Deus usou para Jericó, né? De que os gritos daquela multidão é que iam derrubar aquele muro. Nós servimos a um Deus, irmãos, que tem poder e que tem criatividade ilimitados. Por que nós vamos confiar nos nossos próprios recursos para ter uma vitória que ele nos prometeu com os recursos dele? Quando a gente quando a gente pensa apenas nas nossas próprias habilidades, na nossa própria força ou na nossa própria engenhosidade, invariavelmente nós nos apressamos, nós perdemos uma alegria, nós perdemos uma bênção que o Senhor tem para nos dar. Ele anseia nos dar muito mais do que nós desejamos, mas nós limitamos o nosso Deus porque antecipamos os planos com as nossas próprias soluções precipitadas, com as nossas soluções desajeitadas. A fé de Saul aqui falhou, porque ele decidiu confiar nele e tirar os seus olhos de Deus. Quando ele viu o povo indo embora, o exército diminuindo, ele ficou apavorado. E aí, então, ele resolveu fazer conforme a sua vontade. E ele tentou fazer, então, do altar de Deus o seu instrumento de poder, algo que ele não tinha o direito de fazer. Ele assumiu o comando de tudo, o comando de todos, e de uma maneira tão presunçosa que ele achava que estava certo. Quando Samuel confrontou a Saul, ele não achou que o comportamento dele tinha sido errado, e ainda disse: eu me senti obrigado a oferecer esse holocausto. Mas na verdade o que Saul fez foi uma desobediência deliberada, baseada em presunção e em arrogância. E Samuel então diz para ele: olha, você foi tolo. Nós precisamos, irmãos, aprender que o nosso Deus é que tem o domínio e o conhecimento e o poder sobre as nossas vidas, e que ele se preocupa muito mais com o nosso caráter do que com o nosso conforto.
Nós não temos que tomar as decisões que são boas para nós. Nós temos que tomar as decisões que agradam ao Senhor e que nos aproximam dele de alguma forma. Eu já até falei isso para os irmãos, mas para o Senhor Deus, obediência é inegociável. Não pense você que você vai fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito ou vai ter uma relação relaxada com Ele, uma relação onde o Senhor está no último plano da sua vida e que Ele vai então te dar tudo o que você quer, né? Ou vai te abençoar. A lógica da relação com Deus não é essa. Nós somos sim abençoados pelo Senhor, mas nós precisamos aprender a obedecer e a fazer a sua vontade. Saul perdeu o trono de Israel porque não estava disposto a obedecer ao Senhor, porque confiava mais nele e nos seus atributos do que no poder do Deus que tinha colocado ele naquele trono. E nós precisamos também pensar sobre isso. Nós precisamos então deixar os nossos planos de lado, levar Deus a sério, levar a Deus mais a sério do que as circunstâncias que nos cercam, né? A gente precisa aprender a confiar no nosso Deus, porque Ele é todo poderoso. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas, confiando que Ele pode fazer muito por nós. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é o Deus de Saul, o Senhor, ó Deus, que é o Deus de Samuel, que é o Deus de Davi, o Senhor que escreveu a história do povo de Israel e cumpriu conforme a tua vontade, ainda cumpre nos nossos dias. O Senhor que é o mesmo Deus que venceu os filisteus diversas vezes, que venceu muitas batalhas pelo povo de Israel. Ó Deus, nesse instante nós clamamos ao Senhor que olhe para nós. Ó Deus, nós não queremos desobedecer ao Senhor. Nós queremos cumprir os teus mandamentos, Senhor. Olha para nós e tem misericórdia, nos capacita. Ó Deus, que a nossa fé não falhe e que nós não possamos ser guiados pelas circunstâncias, mas que possamos viver por meio da fé, porque é isso que o Senhor espera por nós. Ó Deus, que possamos olhar para o Senhor e entender quem o Senhor é e o que o Senhor deseja de nós. Que não possamos tentar suborná-lo ou, ó Deus, querer que o Senhor nos abençoe naquilo que nós mesmos planejamos, mas que possamos aprender a ouvir a tua voz e a fazer a tua vontade, a te obedecer, ó Deus, sem nenhuma relutância, que possamos aprender, ó Deus, a ser humilde diante do Senhor. Tira de nós toda arrogância, toda presunção, todo orgulho, nos faz entender que nós não somos nada e que o Senhor é tudo em todos. É no Senhor que nós nos movemos, é no Senhor que nós existimos. Ó Deus, todas as coisas são para o Senhor, são feitas por meio do Senhor, são feitas no Senhor, e ao Senhor pertencem toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Senhor, nesse instante nós te glorificamos, porque o Senhor nos dá vitória nas nossas batalhas. Assim como o povo de Israel venceu os seus inimigos, derrubou as muralhas de Jericó. Ó Deus, assim como Gideão foi vitorioso com aqueles 300 homens. Ó Deus, assim como Jonatas e o seu pajem destruíram tantos filisteus porque confiaram no Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor. Ó Deus, que como Davi matou Golias, indo, ó Deus, lutando no nome do Senhor, que nós possamos aprender a lutar as nossas batalhas no seu nome poderoso e não confiando nas nossas próprias forças. Senhor, nesse instante queremos te pedir pelos enfermos. Ó Deus, o Senhor é que tem o poder, o Senhor é que tem a decisão nas tuas mãos e o Senhor é que pode fazer. Então nós podemos recorrer unicamente ao Senhor e clamar, ó Deus, que o Senhor olhe para essas vidas com misericórdia. Abençoa a Regina, o irmão Feliciano, Ana Carolina. Ó Deus, abençoa a irmã do irmão José Ailton, a irmã da irmã Marionilda. Ó Deus, te pedimos também, ó Deus, pelos nossos irmãos da igreja que estão enfermos, por cada um.
Ó Deus, tem misericórdia. O Senhor conhece aqueles que estão lutando contra o Covid, aqueles que estão, ó Deus, ansiosos, com medo, tristes, enlutados, aquelas famílias que estão precisando de estrutura e de direção. Ó Deus, abençoa o irmão Elcio, sua família, o Rodrigo, o Daniel, irmã Rose, a Larissa, família do pastor Marcos, do pastor Nilo, tantas pessoas nesse momento sofrendo, que elas possam colocar os seus olhos no Senhor e entender que o Senhor é perfeito na sua vontade e que o Senhor cumpre conforme aquilo que é melhor para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ó Deus, e porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, também te pedimos nesse instante pela igreja. Ó Deus, que o Senhor esteja restaurando o teu povo, que o Senhor esteja renovando, ó Deus, cada vida, que o Senhor esteja despertando aqueles que estão, ó Deus, dormindo, aqueles que estão se enfraquecendo. Ó Deus, que o inimigo não tenha poder sobre os teus servos, mas que eles sejam, ó Deus, vivificados, que eles sejam avivados, renovados pelo Senhor. Abençoa os irmãos, amigos, não crentes, família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu neto, seu irmão, família do irmão Tim, da irmã Helenita, nossos adolescentes, nossas crianças, seus familiares. Ó Deus, acrescenta à igreja aquelas pessoas que estão sendo salvas. Ó Deus, que esse seja um tempo de proclamação do Evangelho e seja um tempo de salvação. Ó Deus, que o Senhor ó Deus, nos use para levar a Tua palavra às outras pessoas e que nós não possamos ser limitados por circunstâncias externas, mas que possamos manter os nossos olhos no Senhor e que possamos fazer a Tua vontade todos os dias. Nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, nós te agradecemos, confiamos no Senhor. Ó Deus, clamamos a Tua misericórdia, o Teu perdão. Ó Deus, nos purifica dos nossos pecados, nos limpa das nossas injustiças, que possamos aprender a viver retamente, de maneira íntegra diante do Senhor, nos ensina a viver em retidão moral, em crescimento espiritual, que possamos buscar ao Senhor, prosseguir em conhecer ao Senhor. Nos ajuda, nós te louvamos nessa noite, te louvamos, te exaltamos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe a sua família, continue participando das nossas devocionais, dos nossos cultos. O Senhor tem muito para te abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fluiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você
aqui, pra só então começar a voltar. Talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar